Olá, seja muito bem-vindo a nosso episódio, nosso podcast, a Nova História Cast. Eu sou Lisbeth Santos, aqui falamos sobre transformação, empreendedorismo e como criar a sua nova história. E para essa ocasião especial, eu tenho alguém muito importante para falar sobre os mercados online, as vendas no marketplace. Ele que é vendedor seller e mentor, que ajuda a vender pessoas simples e comuns começar as vendas online. Seja muito bem-vindo, senhor Reinaldo. E Obrigado, é um prazer estar aqui com você, né? Fico muito agradecido pelo convite e quem sabe eu posso passar um pouquinho da minha experiência para quem está começando, né? isso. E dar aquele pontapé inicial, né? Para a pessoa que está com dúvida. Certo. Vamos lá. Para começar, conta um pouquinho sobre você, sobre como nasceu, né? Essa ideia de tu talvez começar no marketplace. Tá, vamos lá. Isso aí começou há muitos anos atrás. Talvez eu não vou me recordar mais ou menos o ano, mas há uns 15 anos atrás. Nossa, muito tempo, hein? Muito tempo. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing, né? E eu estava naquela fase da vida, tipo, será que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu tive algumas ideias, o que eu ia fazer, o que eu não ia. E entre essas ideias eu pensei em conciliar, pegar mais um serviço de telemarketing, porque a lei permite que você trabalhe 6 horas em um e 6 horas em outro. Eu pensei bem e aí eu conhecia eu tinha um colega que ele já vendia no Mercado Livre, né? Nessa época o Mercado Livre estava engateando. Certo. E não é o Mercado Livre que a gente conhece hoje, tá? Era bem diferente. Deve ter tido mais desafios, né? Porque todo negócio no início às vezes é bem complicado, porque tem logística, tem tudo, né? Hoje em dia está mais mais organizado, né? Sim, sim. E aí eu conversando um pouco com ele, ele me deu algumas dicas e eu decidi começar a vender. Como eu trabalhava meio período, né? Normalmente quem trabalha com atendimento, trabalha só 6 horas por dia. Certo. Então eu usava o meu outro tempo disponível para fazer anúncios, né? E aí comecei a vender, comecei a anunciar. E na parte da manhã eu fazia a postagem. E no meu período de serviço, nas horas vagas, eu dava uma atenção pro cliente. Já postei, tal, algo assim do tipo. E eu acho que com 3 a 4 meses, eu já estava ganhando mais do que na minha empresa. Nossa. E aí eu decidi sair. Saiu do telemarketing. Eu decidi sair, eu pedi para ser mandado embora. Deu um pouquinho de trabalho, mas eles me mandaram embora. Nossa. Foi um tempo assim bem especial, assim, porque eu pensei, ou eu dou um pontapé agora e tento, né? Do que eu pensar lá na frente, o que seria se eu tivesse feito aquilo? Eu falei assim, não, vou ficar com essa dúvida, eu vou partir para isso. Aí eu saí e comecei a empreender. Certo. Comecei a empreender. E você se lembra qual foi o primeiro produto, o primeiro nicho que você começou? Foi uma escolha aleatória? Como foi essa questão? Então vamos lá. O primeiro produto que eu comecei a vender na época, pra você ver como faz tempo, era o MP3. Hoje nem existe mais. Nossa. Sim, era MP3. Na época vendia bastante. Então eu vim no centro, né? Ali na região da 25 e consegui um fornecedor. Certo. E fiz uma pesquisa no Mercado Livre, vi que tinha outros vendedores vendendo e comecei a anunciar MP3. Aí logo depois do MP3, para quem lembra, quem é das antigas, sabe que veio o MP4, que dá para você assistir vídeo, depois o MP5. Aí hoje a gente sabe que o smartphone matou tudo isso daí, né? Realmente. E assim, em questão de, né, de segmentação, de organização, que mudanças você acabou vendo tanto no Mercado Livre
E em que momento você partiu para outro, que é também um concorrente forte hoje, né, do Mercado Livre, que é a Shopee, né? Então, como foi Ah, esse olhar para os dois, para as duas plataformas, né? sim, ó, no Mercado Livre teve muita mudança, porque antigamente a logística era só os correios, né? Também não tinha o Mercado Pago. Era Ixi. uma época que, tipo assim, o cliente, ele transferia o dinheiro na sua conta. Ele depositava para você. Ele fazia uma TED para você, e aí, na confiança, e aí você confirmava o valor e postava para ele. Nossa, Era, mas era, deve ter era, sido desafiador para quem comprava, né? Porque sim, você não, tipo assim, vou fazer um depósito para alguém que talvez na confiança mande o produto ou não mande ou não também, né? mande. Era dessa forma mesmo. Nossa. E eu acredito, não, nessa época acontecia alguns golpes, né? Até mal falado, né? Uhum. Que o pessoal usava aquele termo, você vai comprar pela internet, vai chegar uma pedra, né? Nossa. Mas aí eu acho que foi criando bastante credibilidade, né, o Aham. site. Aham. E hoje em dia E eles performaram é a bastante, potência né? que né? Hoje em dia o Hoje Mercado em Livre é dia, referência. realmente é. E agora a Shopee, né? Tá Sim, crescendo bastante, sim. né? É, a Shopee, ela, na época, ela entrou em contato comigo. Uhum. Eles entraram em contato e assim que eles chegaram no Brasil, assim comigo, assim como outros sellers também, né? Mas você, quando estava trabalhando no Mercado Livre ou Quando eu porque... estava no Mercado Livre. Nossa. Eu estava no Mercado Livre, eu recebi uma ligação, Uhum. aí eles falaram, nós somos da Shopee, nós estamos com marketplace aqui no Brasil Uhum. e gostaria de saber se você tem interesse em participar, em colocar seus produtos. A gente viu que você tem uns produtos Uhum. em potencial Uhum. que você quiser vender, se vai ter. E na época veio bem agressivo, né? Eles vieram bem agressivo. Eles davam frete grátis, seu cliente vai Nossa. ter frete grátis e você vai pagar zero. Você não vai ter custo nenhum para vender na plataforma. E E você isso ficou que... durante um ano, né? Nossa, isso que... Eles, Em que aspecto, né, você já estava performado, né, no Mercado Livre, eu acredito. Como afetou isso nas vendas, na outra plataforma, agora que estava chegando essa nova plataforma com mais vantagens para talvez o vendedor ou o comprador querer comprar, né? Porque acho que eu já entrei numa época assim que também já estavam quase igual para igual, mas eu vi que, tipo, tinha produto até de R$ 1 e a gente sabe que tem as taxas, né, e tudo mais, né, e eles, como foi essa concorrência grande para o Mercado Livre e como os vendedores reagiram e aderiram a essa concorrência, né? sim, assim, para quem estava vendendo, foi bom. Foi bom, porque foi uma época que eu me lembro que era pós-pandemia, perto da pandemia. Uhum. A Shopee veio muito forte. Então foi uma Hum, época que o e-commerce, né, ele uhum, cresceu muito no país, né? uhum. Então vendia Sim, muito. Aquela sim. pessoa que tinha dúvida, Tanto que a gente se que não conheceu lá, comprava, né? que não Per- comprava, essa pessoa, ela começou a comprar na pandemia, porque ela estava em casa, né? Uhum, Tipo, fechada, então ela começou a certo. comprar. Então foi uma época que teve um crescimento muito grande. Então, Uhum, assim, para quem estava vendendo, uhum, vendeu muito, né? uhum. Agora, em relação ao Mercado Livre, ele ganhou sim um concorrente de peso, né? É, Tanto é isso que é. e, eles quando chegam, todo o marketplace assim, quando chega no Brasil, Uhum, eles dão start com os correios, né? Que é uma logística que já está uhum, montada, né? Tá tudo certo. Só que é uma logística cara. uhum, Então eles dão start com os correios, usam a logística dos correios que já está pronta. uhum, E aí quando eles começam a vender, a ganhar bastante vendedores e uhum, bastante cliente, eles uhum, partem para a logística deles própria, porque é uma logística mais barata, uhum. né? Que traz mais benefício para quem está comprando. Certo. Então, assim, só resumindo, em relação a quem estava vendendo, foi muito bom. Agora, Uhum. eu acredito que o Mercado Livre ganhou um concorrente de peso, né? Não foi Né, tão bom assim, né? né. Mas, Nessa assim, numa visão geral,
eu acho que é bom, né, para todo mundo. Uma vez que tem concorrente. Mas eles, assim, não tentaram diminuir algumas taxas para, tipo assim, não perder para Shopee? Ou eles aumentaram? Ou eles tinham uma visão, assim, de que isso aqui não tem a tendência de a gente, tipo, não crescer. A gente tem a tendência, mesmo vindo os concorrentes. Será que tinha essa visão, né? Então, na verdade, eles mantiveram. Porque o Mercado Livre, ele é mais pé no chão ainda, né? Ele está mais consolidado aqui no Brasil, né? A Shopee está crescendo muito, mas ainda eu acho que falta um pouco ainda para eles ficar páreo a páreo, né? Tá quase lá. A gente sabe, né? Quando a gente tem um negócio pronto lá, trabalhando na plataforma, a gente sabe, né? Os desafios, tudo que acontece, né? Pra gente que talvez é vendedor, né? Sim. E para falar um pouquinho, né? A gente já começou conversando aqui das plataformas, Sim. mas realmente eu gostaria também de saber um pouco de você, a falar um pouco da sua família e esse equilíbrio que você procura com o empreendimento. Eu acho que teve alguma, como posso falar, algo que te motivou realmente a empreender, né? E a sair talvez do CLT e começar. Era de você mesmo querer essa alma de querer empreender? Ou tipo assim, você entendia, eu quero melhorar a qualidade de vida com minha família, ou talvez queira oferecer algo melhor para eles, um tempo de qualidade que normalmente a gente busca, né? Quando a gente quer crescer financeiramente, é porque a gente quer trabalhar talvez um pouco a menos, que muitas vezes não acontece, a gente tem que descentralizar muitas coisas. Como foi essa mistura, né? Quando você começou nesse empreendedorismo? Então, nessa época eu era solteiro, né? Nessa época sério? eu era solteiro, sim. Eu só namorava nessa época. Hoje não, hoje eu sou casado, sou pai de 2 filhos, né? Mas nessa época eu era solteiro. O que eu pensei naquela época? Eu prefiro arriscar agora, né? Que, sei lá, de repente eu tenho um tempo ainda, né? Fazer uma outra escolha, do que olhar para trás e... Porque eu pensava muito assim, na empresa onde eu trabalhava, eu podia crescer para ser líder ou supervisor. Só que, sei lá, eu ia estar preso ainda. O salário não era muita diferença, né? Então eu falei assim, não, eu prefiro arriscar, quem sabe vai dar certo. Entendi. E querendo ou não, você empreendendo, você tem um pouco mais de liberdade, né? Depois de um tempo, né? Porque no começo você trabalha mais do que no CLT. De fato, né? Quem empreende e quem quer empreender de verdade mesmo, tem bastante, né? A gente priva muitas coisas, né? A gente tem que, tipo, focar em alguns aspectos para poder fazer crescer o negócio, né? E, assim, como você disse, né? Eu era solteiro na época, então, assim, foi talvez até mais tranquilo, né? O seu desenvolvimento, porque você não tinha, tipo, talvez essa responsabilidade, talvez, de produzir, porque você tinha uma família, né? Mas quando você teve a família, como essa mudança fez, assim, deu realmente o seu empreendimento dava para, sabe, conciliar, ser o provedor da sua família? Como foi essa questão? Porque o público gostaria de saber se realmente trabalhar no marketplace, no Mercado Livre, né, que a Shopee, dá para ter uma fonte de renda real, né? Porque muitas vezes a gente começa, né, um empreendimento talvez com o sentimento de que eu quero trabalhar para mim, né? Mas às vezes a gente acaba talvez até fechando a empresa porque não tem uma estabilidade nesse negócio, né? Então eu gostaria que você compartilhasse isso também. Então, vamos lá. Aí assim que eu casei, né, no começo foi um pouco difícil para minha esposa entender. Porque minha esposa é professora, então ela saía para trabalhar e eu ficava no computador, né?
Mas assim, é que a maioria das pessoas tem uma mentalidade que, tipo assim, você tem que sair cedo, ir lá, bater cartão e voltar, e você trabalhou. Né? Ainda mais, tipo, o pessoal mais antiga, os pais. Sim. E, tipo, o pessoal, bastante gente pensa assim até hoje, né? Quando, na verdade, dá para você trabalhar de casa também. Dá para você trabalhar Sim. pela internet, Hoje em dia a né? tecnologia, né, mudou muito, Sim. né? Aí no começo ela meio que estranhava, né? Ah, mas tinha uma coisa pra você fazer, você não fez. Eu falei, não, eu tava aqui trabalhando. Ela, mas você tava em casa. Mas eu tava trabalhando. E aí demorou um pouco pra ela se acostumar, pra ela ver, entender que de fato aquilo ali era um trabalho e tal. Eu mostrar pra ela como que funcionava, né? É. Aí com o passar do tempo, a gente teve os nossos filhos, né? E o filho, querendo ou não, ele incentiva você, né? Depois que você é uma pessoa antes de ter seu filho, e depois você é outra é pessoa depois outra. que você tem É, seu filho. totalmente. Você Eu concordo. basta a viver para É, eles, né? é, Então, e totalmente. é um incentivo, né? A Mas aí mais. esse caminho do empreendedorismo hoje, né, depois de bastante tempo você empreendendo, é bastante tempo, né? Não é tipo 5 anos, é quase mais 15 anos, né? Sim, Te deu essa, né, essa oportunidade talvez hoje, talvez de poder estar mais com seus filhos, te deu essa liberdade sim, realmente? sim. Eu costumo dizer assim, o e-commerce, para quem trabalha com marketplace, com e-commerce, vendas online, Uhum, que eu já tive dos dois lados, eu já fui CLT. uhum, Às vezes você trabalha 2, 4 anos e aí você é mandado embora, você troca de serviço, uhum, você recebe a sua rescisão, certo? certo. Aquela rescisão que você recebeu em 4 anos, Uhum, no marketplace você tem a possibilidade, tá? Quando eu falo que você tem a possibilidade, porque uhum, não é certeza, certo. mas pelo menos ali você tem a possibilidade. No CLT você não tem essa possibilidade. Isso que eu quero dizer. Você tem a possibilidade de em um mês ganhar o que você ganharia em 4 anos, né? Se você acertar no produto, Uhum, se você fizer um bom anúncio, se você tiver um preço competitivo, uhum, você vai vender bastante, né? uhum. Então, isso vai te trazer muito mais benefício do que um CLT. Então, ele te dá a possibilidade de você ganhar em 1, 2 meses o que você ganharia em 5 anos no CLT, né? É. Então, assim, querendo ou não, te dá uma vida confortável, né? Dá para Uhum. você, de repente, se planejar melhor, mais tempo para você curtir com a sua família. Praticamente você tem mais, né, tempo de qualidade com eles, né? Sim, E assim, agora falando um pouco, né, para talvez o de casa querer saber, entender, sim, querer empreender, né? Que eu tenho muitas pessoas que conheço que eles têm medo ainda de aderir no marketplace, de vender na Shopee, vender no Mercado Livre. Eh, Quais seriam os pontos chaves, né, para incentivar, né, essas pessoas a testar, né? Não sim, falamos de começar, tá? Testar se realmente, né, de fato dá para começar a empreender com as vendas online. Quais seriam esses pontos chaves que você passaria para eles, explicaria um pouco sobre precificação, sobre como olhar o concorrente, porque, né, eu mesma antes de começar a vender no marketplace, eu sim, tinha medo do concorrente. Eu falava, nossa, eu tinha uma loja física, então eu tinha medo de, tipo, nossa, o meu preço não dá, eu quero vender, eu quero ganhar um pouco mais em cima do produto. É por isso que eu vou vender. A venda é direto para o consumidor final, né? Então, assim, às vezes essa incerteza, talvez de não conhecer e talvez ter vídeos na internet que não explicam, né, muitas vezes direito, fazem com que talvez o quem quer empreender não queira realmente porque tem medo, né, sim. dessas daquilo que não conhece ainda, né? Mesmo talvez já aprendendo a comprar, né? Mas como vendedor, tipo assim, se sente zero. Entendi. Então, o que
que eu tenho para dizer para quem está com dúvida, comece. Esse é o primeiro passo. Se você não começar, não vai saber, tá? Porque às vezes a pessoa fica, postergando, Sim. vamos ver, vou esperar, não tenho dinheiro. Começa porque esse é o primeiro passo. Você pode começar com pouco dinheiro, isso não importa. O importante é você começar. E hoje em dia, a pessoa pode trabalhar com diversos nichos, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia que tipo assim, eu preciso ter muito dinheiro, mas tudo isso depende. Depende com que produto você vai trabalhar. E no começo você não precisa de todo esse dinheiro, né? Realmente porque isso o que eu vejo bastante as pessoas que querem começar, eu queria vender smartphone, eu queria vender eletrônico. Um conselho que eu dou, esses produtos eles dão dor de cabeça, a margem de lucro é muito pequena. Se um der problema, você vai ter que vender vários outros para cobrir aquele prejuízo daquele produto. E tem muita gente também que compra na maldade, que é da golpe, porque esses produtos são um produto que o pessoal gosta de comprar e de repente fala, não chegou e você fica no prejuízo. Então, às vezes, todo mundo está olhando para aquele produto, mas procura um produto de fácil acesso, mais barato, mais em conta, que dê para você ter uma margem de lucro maior, né? Um bom exemplo é bijuteria. É um nicho bom, né? É um nicho bom, bijuteria. É barato. É barato, é um produto que não tem valor agregado. Então você consegue, com um pouco de dinheiro, começar a trabalhar, agregar valor, fazer um caixa, né? E a sua empresa começa a crescer. De fato, realmente, eu acho que, né? Estamos falando com alguém que foi CLT e viu que, tipo assim, o que ele ganhava num mês, ele fez numa semana, né? Então, quer dizer, se você continua nesse mercado é porque realmente, né, dá. E não é simplesmente também dizer que, eu vou começar com muito dinheiro, né? Você está dando essas dicas importantíssimas para quem quer começar a empreender no marketplace, né? E falando um pouco mais, a gente tem a precificação, tem alguma impulsão dentro da plataforma para a gente começar a vender. Como é que funciona lá dentro mesmo, né? Explica um pouquinho para nós. Sim, vamos lá. Você achou a primeira coisa, começou. Aí você achou um nicho, um produto. Eu vou dar o exemplo aqui da bijuteria que eu já falei. Você já começou lá. É um colar, é um brinco, ou bijuteria, ou pode ser um anel, né? Então, o importante é assim, logo no começo você tem que saber precificar. Isso, é Por quê? importante. Se você não saber precificar da forma correta, chega no final do mês, você vendeu um monte, pensa que ganhou um monte de dinheiro, mas na verdade você só pagou taxa, pagou fornecedor e não te sobrou nada. Quando você for ver, você está falindo e não sabe ainda. Não sabe, pensa que está ganhando bastante dinheiro, mas não é. É só o faturamento. Então, hoje em dia, no Mercado Livre tem as taxas, né? Então, tem a taxa do Mercado Livre, que é 19%. Tem o seu imposto, e isso vai depender se você é microempreendedor, se você já é uma ME, uma EPP, então depende. Cada imposto vai ser aplicado dependendo da sua empresa, certo. Tá? Então, a gente tem que colocar a precificação no produto, mas a gente tem que ter em mente que a gente vai ter que descontar esses valores, tá? Certo. Então, a gente vai descontar os 19%. Se você é MEI, por enquanto, você vai pagar só aquela taxa lá por mês, né? Eu acho que tá 70 e poucos reais, alguma coisa assim. E tem também a taxa fixa, né? No caso do Mercado Livre, de R$6. Então, a gente pega o valor do produto, faz menos os 20%, menos 6 de taxa fixa. Certo. Esse valor que sobrar, você tem que tirar o custo, né? O custo do produto, né? O custo do produto, aí você vai ter também o custo da embalagem e tal, custo operacional. O que sobrar é lucro. Certo. Então, esse seria o lucro bruto ou lucro líquido? Porque qual é a taxa
o lucro básico do mercado, o mercado eletrônico, né? Então, hoje... Frente aos concorrentes, né? Então, hoje em dia gera em torno de 15%. 15%. Hoje, se você ganha 15%, você tá na meia. Tá na média de todo mundo. A não ser se você é fora da curva, tipo assim, você acha um produto que ninguém tá vendendo ainda, né? Eu chamo de surfada, aí você surfa sozinho durante um bom tempo. Certo. Até alguém ver, copiar e vender, você vai ganhar concorrente, e aí esse produto começa a cair. Ou também, se você é fabricante. Então, se você é fabricante, você tem um preço melhor também. Certo. Né? Você tem um concorrente tem a importação diferenciado. também, né? Tem a questão da importação também. Certo. Né? Assim, mas eu acho, assim, um pouco complicado para quem está começando, né? Importar. Então... isso é futuramente, sim, né? Sim. E como é que funciona na Shopee? Porque são plataformas diferentes, formas de vender diferentes. A gente tem que fazer o que para vender na Shopee? Fazer o que para vender no Mercado Livre, né? Sim, vamos lá. É diferente, são dois mercados diferentes. Eu costumo chamar que são dois jogos diferentes. No Mercado Livre você joga de um jeito, na Shopee você joga de outro. Na Shopee, a maioria dos vendedores, eles vendem os produtos com valor bem abaixo do que está no Mercado Livre, tá? Então, assim, eu tenho produtos que eu vendo no Mercado Livre que eu não vendo na Shopee, porque na Shopee o pessoal está vendendo bem mais barato, tá? Certo. Mas, assim, o que acontece? As taxas é basicamente as mesmas. A diferença é que na Shopee eles é 20%, né? E mais R$4 de taxa fixa, né? No Mercado Livre é 19, mais R$6 de taxa fixa. Muda um pouquinho o valor. Mas na Shopee você precisa você vai vender. Você vai vender mais, mas só que com produtos com lucro menor, né? Na sua grande maioria, tá? Isso não é uma regra, né? Mas na sua grande maioria você vai vender mais, mas com um valor agregado menor. No Mercado Livre, como que é um outro público, é uma outra plataforma, você consegue vender um pouco mais caro os produtos, né? Então tem que saber jogar os dois lados. Você acredita que é muito importante ter tipo uma consultoria, uma mentoria, quando, né, depois de um tempo de você ter entrado para vender, você acha importante esse acompanhamento para poder continuar crescendo, né? Só não crescendo, aprendendo a vender melhor e também talvez começar a precificar da forma certa e poder ter um lucro e uma visão melhor sobre o seu negócio que está crescendo, né? Sim. Assim, para a pessoa que está começando, hoje em dia no YouTube tem bastante conteúdo gratuito, informação boa, tá? Mas assim, quem está começando vai bater bastante cabeça no começo. E quando você tem um acompanhamento, uma pessoa que já conhece um pouco, você vai pular bastante coisa, bastante degrau você vai subir, né? De fato. Por quê? Porque uma coisa que você ia ficar batendo cabeça, você não vai no começo. Você vai como se fossem uns atalhos, né? A pessoa vai te passando uns atalhos, ó, faz dessa forma, já começa assim, tá? Então, assim, você tem uma vantagem. Porque tudo aquilo que você ia errar, você não vai errar, né? Porque tem uma pessoa que tá te destruindo, ó. Dessa forma você não vai fazer, tá? Você vai fazer assim, assim, assim. Como se fosse um tutorial, digamos assim. Vai por aqui que dá certo, vai por ali dá certo, né? Tipo um guia, né? Sim. Então, eu gosto bastante do marketplace hoje. Eu tenho bastantes conterrâneos que estão batendo a cabeça ainda, mas, né? Eu acho que esse acompanhamento é muito importante mesmo, porque para mim mesmo serviu de uma lição em todo aspecto, né? E também em questão, surgiu uma pergunta hoje, por exemplo, tem também a parte, né? A parte do que talvez não ficou claro em alguns, né, youtubers que não passam direito, né? Por exemplo, quem já tem um MEI ou quem já empreende em uma loja física,
o que eu preciso mais para fazer, né? Preciso de um contador olhando o faturamento, preciso de um certificado, preciso ver o desenquadramento da minha empresa, o que preciso Entendi. saber, entendeu? Entendi. Explica um pouco também dessa parte para ficar mais, né, mais Sim. seguro, mais claro, né, esse nosso bate-papo para poder incentivar de verdade as pessoas quererem vender na Shopee, no Marketplace, que é também o Mercado Livre, né? Sim, sim. Aí vamos lá. A pessoa tem uma loja, né? Uma loja física. E ela vende na loja física dela e ela tem um CNPJ. Certo. Legal. O que ela precisa para começar a vender nos marketplaces? Ela vai precisar de um certificado A1, tá? Esse certificado ela pode comprar pela internet ou um contador pode indicar para ela onde ela compra. Ou a própria plataforma também, hoje as plataformas indicam onde você pode comprar esse certificado. Que nada mais é que é um arquivo, né? Você vai subir esse arquivo nos marketplaces que você vai vender, vai ter uma senha, e para quando você for efetuada uma venda, ele vai gerar a nota fiscal. É para isso que serve o certificado digital. Tá? Então, primeiro ela precisa do certificado digital, tá? O contador é importante, sim, tá? Porque todas essas vendas que são feitas no e-commerce, né? Nos marketplaces, se precisa se pagar imposto em cima delas, tá? Então, no final do mês, o contador vai puxar todas essas vendas aí, né? E aí ele vai fazer o cálculo, dependendo de quanto você vendeu, você vai pagar de imposto. Certo. Então, é muito importante o contador e ela precisa também do certificado digital para começar a vender. Certo. Ela vai precisar de um computador também, né? E ela vai precisar de uma impressora, né? Para imprimir as etiquetas. São pequenos, né? Pequenos materiais que a gente precisa mesmo, né? E quem vende é quem dá as dicas, né? Para a pessoa realmente, né, fazer, né? Comece a fazer mesmo. Aqui a gente não traz pessoas talvez que não estão fazendo, mas que estão fazendo e estão fazendo da melhor forma possível para poder continuar com o empreendimento. Reinaldo, e outra coisa, ó, por exemplo, você tem altos e baixos nas vendas do mercado marketplace, tipo, depende do produto, tem épocas que vendo mais, tem épocas que vendo menos, tem esses altos e baixos? Tem altos e baixos, sim, tá? Então, assim, as plataformas, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, uma estratégia que funcionava 1 ano atrás, hoje ela já não funciona mais. Por quê? Porque a plataforma, ela muda e você tem que sempre estar se atualizando, tá? Para você buscar o que mudou, o que não mudou e usar novas estratégias para você sair na frente do seu concorrente. Certo. Tirando isso, ao longo do ano tem as épocas festivas, né? Então, assim, começo de ano, quem trabalha com volta às aulas, material escolar, tem uma tendência a vender mais esses produtos. Mochila, estojo, todas essas coisas de escola, esse nicho ele vende mais nessa época. Para quem trabalha com fantasia, na época do carnaval, tem uma alta muito grande nas vendas de fantasia, né? Realmente. Vende muito. E isso com as outras datas também, é a mesma coisa. Quem vende aliança na época dos namorados vende bastante. Então tem esses altos também. Fora isso, as plataformas elas vão modificando, o algoritmo do site vai mudando, né? O seu anúncio ele ranqueava de uma forma há 1 ano atrás, né? Performava de um jeito e hoje ele performa de uma forma diferente. Então, vamos supor, antigamente era o menor preço, você estava na primeira página. Hoje não. Hoje você precisa ter uma foto de qualidade, você precisa ter uma boa descrição, um bom título e um preço competitivo. Não necessariamente o menor preço, tá? Mas precisa ter um preço competitivo. Então, são vários fatores, né? E durante um ano tem, sim, os altos e baixos. Tem mês que você vai faturar mais, tem mês que vai faturar menos, né?
E É assim. em questão, por exemplo, de você talvez estar trabalhando nos marketplaces, faz, faz uma breve diferença entre loja física, né? Quem trabalha ainda em loja física, né? Não falo para quem não tem nenhum não tem CNPJ e vai começar. Falo para quem já, tipo, empreende e não foi ainda para o marketplace. Como vai ser o futuro, né? Desse comércio? Porque eu venho, né, de ter uma loja física e agora atuar no marketplace. É, acha que essas pessoas, né, deveriam aderir ao marketplace, fazer uma loja virtual? Sim. Você acredita realmente? Sim, é assim. Eu, particularmente, eu nunca tive uma loja física, tá? Mas eu tenho uma boa ideia. Porque a loja física, ela tá aberta, vai, em horário comercial, de segunda a sexta ou segunda a sábado. E aí, nesse horário comercial, vai entrar cliente na sua loja, você vai vender. Às vezes você tem uns clientes fixo, aí vai fazer pedido para você. A grande diferença é que, assim, quando você tá na internet, você tá vendendo 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então você está dormindo, está vendendo, né? Diferente da loja física. Uma outra coisa importante, você está vendendo na sua loja física para o seu bairro, para a sua cidade. Às vezes vem um cliente de outra cidade, tem. Mas quando você está na internet, você está vendendo para o Brasil todo. Então o leque de vendas é muito maior, né? Então essa é a diferença. No meu ponto de vista, a pessoa que tem uma loja física e ela não tá vendendo pela internet, ela tá deixando dinheiro na mesa. Porque ela tá deixando de vender pro Brasil inteiro. 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, isso aí mesmo. Para quem empreende com loja física, Sim. tem que aderir para o marketplace ou já começar a sua loja virtual. Falar que o experiente, né, o vendedor da plataforma do marketplace. E outra coisa, né, falando sobre a questão de aderir aos marketplaces ou não, né? Como você acredita que uma loja física, né, pode sobreviver daqui 5, 10 anos no máximo com toda essa mudança, se não aderir, né, realmente a optar por essas vendas online? Então, a tendência é as pessoas comprarem cada vez mais pela internet, né? Aqui a gente vê no Brasil muita gente comprando, um crescimento grande, mas a gente está apenas engateando, né? O e-commerce aqui no Brasil, ele está apenas começando. Ele vai crescer muito ainda, né? E quem não aderir vai ficar de fora, né? Vai ficar de fora e cada vez mais. A gente vê muita coisa que hoje é pela internet. Vou dar um exemplo, os bancos, por exemplo. Você vai numa agência hoje, tá vazia, né? Por quê? Porque hoje é tudo as contas online, né, que a gente tem, né? Verdade. Então, e a tendência é cada vez mais aumentar, né? O e-commerce, ele tá engateando e com isso as lojas vão sofrer também, né? Certo. A loja física, ela tem muito custo, né? Ela tem custo de funcionário, ela tem custo de aluguel, né? Ela tem muito custo fixo, né? Água, luz, energia. Quando você vende pela internet, você não tem todos esses custos, né? Certo. Então, Ou o seu custo é um pouco menor, né? sim, Que, tipo assim, para ter uma loja física, você tem que estar em um ponto estratégico. Esse ponto estratégico é mais caro, né? Então, sim, assim, também. e se você colocar, tipo, em um ponto que não é estratégico, pior ainda, você não vende, né? Então, assim, eu acho que o mercado online não precisa de um ponto estratégico, mas precisa de estratégia para trabalhar dentro, né? Dentro Sim, da plataforma. com certeza. E com gestão, a logística, tanto do marketplace, eles têm um suporte adequado para poder você ter
as vendas recorrentes, e eles suprir a necessidade mesmo do vendedor, por exemplo, entregar com qualidade os produtos para o cliente? Sim, hoje em dia é bem diferente do que era lá atrás, né? Antigamente você tinha que colocar o endereço lá na folhinha lá, levar no correio, ela ia pesar tudo, ia colocar um selo lá e você ia postar. Hoje não. Hoje, quando você começa a vender, quando você está iniciando, você começa nos correios, mas é por pouco tempo, é 1 mês, 2 no máximo. Porque é para a pessoa aprender como faz a postagem. E assim que ela começa a ter vendas recorrentes, a própria plataforma coloca ela na logística, né? Na logística da plataforma, né? Hoje tem os pontos, né? Da Shopee, onde você leva o seu produto, né? Não tem mais esse negócio de pesagem nem nada. Chega lá, eles bipam na hora e está postado. Tem também, quando você vende um pouco mais, eles vêm e coleta direto na sua empresa, né? E também tem as entregas que são feitas no mesmo dia, que daí vem um motoboy, uma empresa vem, coleta e faz a entrega no mesmo dia. Fora isso, tem o CD, né? No Mercado Livre tem o Fulfillment. O que é isso? É onde você envia suas mercadorias para lá, e aí toda a logística é feita por eles, tá? Você só tem que se atentar a ver quando estiver acabando o seu produto e administrar tudo isso, né? Para não faltar mercadoria lá. Esse é o seu trabalho. O restante é com eles. Vendeu, eles vão embalar o produto e vai despachar. Então hoje a gente tem toda essa facilidade da logística. E quando aderia para o Full, é cobrado o armazenamento da mercadoria? Como é que funciona essa parte? Sim, vale lembrar que assim, não é o vendedor que escolhe, eu quero mandar lá pro Full. Não, o Mercado Livre que vai ter que chamar ele. Então, quando você tiver umas vendas recorrentes, se tiver uma boa performance na plataforma, o próprio Mercado Livre vai habilitar para você o Fulfillment. O que tem de custo? Você vai ter o custo somente deles virem coletar a sua mercadoria e armazenar. Esse é o custo que você tem. Os outros custos se mantêm o mesmo. Tá? O que pode mudar? Se a sua mercadoria ficar lá encalhada durante um tempo, eles vão te cobrar, porque a ideia do Fulfillment são mercadorias de alto giro. Mercadorias que chegam e vendem, e você reponha. Isso. Essa é a ideia. Eles não querem mercadorias que fiquem lá paradas, não faz sentido. Então, se a sua mercadoria ficar lá muito tempo parada, eles vão te cobrar por espaço armazenado, cubagem, dependendo do tamanho da sua mercadoria. Você também tem a opção de ir lá retirar, também é cobrado. Então tem essa questão. Então você tem que ter uma estratégia para levar os seus produtos para lá, né? Porque... Sim, você precisa ter, né? Vamos supor, você tem um leque aqui de 20 produtos que você vende hoje. Desses 20, eu chamo de produto estrela. Você tem 5 produtos estrela, que são os produtos que vende com recorrência. Desses 10, qual que você vai encaminhar para o Full? São esses 5 que você vende com recorrência, porque você sabe que eles vão vender. Os outros você não envia, porque são produtos que vendem um hoje, um daqui uma semana, então não é interessante. Certo. E para aquelas pessoas que eu já ouvi, né? Pessoas que tipo assim, começam, anunciam e talvez viram, né? Eu até ouvi que tipo teve pessoas que já levam tudo pro Full. E aí... sim, o que acontece? Sim, tem pessoas que seus produtos são 100% no Fulfillment. Tem um lado bom, se for produtos que vendem com recorrência, é a melhor coisa, porque se você for parar para pensar, os produtos estão todos lá no Full. O único trabalho que você vai ter vai ser de gerenciar da sua casa e você ver o estoque que está baixando e enviar mais para eles. Só isso que você vai ter. E responder pergunta. O resto, todo o trabalho é feito por eles. Então, se for produtos que vendam com recorrência, é a melhor coisa.
E lá dentro da plataforma tem uma estratégia de talvez né, fazer um patrocínio, um ADS, que é lá na Shopee, que eles, né, porque a gente está falando com o nosso público, né, para a gente fazer, deixar mais claro possível, né, Sim. que eles podem, tipo, fazer uma estratégia de talvez como fazer, né, vender mesmo na plataforma. Sim. Hoje em dia tem várias estratégias que você pode estar utilizando, né? Para você performar seu anúncio. Você pode usar uma estratégia com um preço um pouco reduzido no começo, tá? E aí você, ao longo do tempo, ganhando bastante vendas, vendendo todos os dias, você vai ajustando esse valor e aí seu anúncio ele performa melhor. Você pode usar o Ads do Mercado Livre, né? Que nada mais é que uma propaganda, só que daí você tem que usar da forma correta. Por quê? Você tem que usar com as palavras-chave corretas, que de repente, se você configura da forma errada, você vai gastar muito dinheiro, vai ter muita visita e não vai ter conversão, né? É assim que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela vende vestuário, ela vende uma saia. Só que a saia dela é uma saia específica. Certo. É uma saia colegial. Só que na hora que ela está configurando lá, o Ads, ela vai colocar as palavras-chave, ela vai colocar saia evangélica, saia, vai colocar todo tipo de saia que você imagina. Certo. E aí, o que vai acontecer? A pessoa que está buscando saia evangélica vai cair no anúncio dela. Essa pessoa vai comprar? Nossa. Não vai. Por quê? Porque ela não está querendo aquela saia. Saia casual, a pessoa vai procurar a saia dela, só que a saia dela é colegial. Então ela vai ter muita visita, cada visita ela vai gastar dinheiro, e só que ela não vai ter conversão, ela não vai vender. Por quê? Porque ela montou a estratégia errada. Ela tem que colocar as palavras-chave que de fato é do produto dela. Para quando a pessoa pesquisar, cair no produto dela, a chance dela vender é muito maior, porque aquela pessoa realmente está procurando aquele produto. E tem uma estratégia para tipo escolher produtos e fazer a publicidade para produtos específicos, ou a gente tem que fazer para todos os produtos, separar por campanha? Como tem que ser né, essa diversificação na publicidade para você, né, impulsionar as suas vendas? Porque na verdade eu acho que a publicidade é para impulsionar. Sim. Porque se você já vende no orgânico, vai umas 20 unidades, 30 unidades, até 100, mas você quer, né, vender mais, como é que seria, né, essa diversificação de publicidade para esses produtos? Você teria que escolher produtos estrela, né, como você falou, produtos médio, produto não vende, entendeu? Como seria isso? Sim. A ideia é você colocar num produto seu que já está performando bem, né? Porque daí ele vai impulsionar mais ainda esse produto vai vender muito mais, tá? Você pode testar num produto seu que não está vendendo muito, dá para testar também. Pode ser que esse produto comece a performar e também comece a ter bastante vendas. Mas tudo depende. Tudo depende. Não é só, tipo assim, não tem como se fala, uma fórmula, uma receita de bolo pronta. Você tem, uma junção de coisas. Então você precisa de uma foto boa, porque não adianta você gastar dinheiro com ads se a sua foto tá ruim. Não adianta você gastar dinheiro com ads Ou a gente fica copiando do concorrente. Se a sua descrição tá ruim. Isso é uma coisa importante que você falou. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, aquele produto ali vendeu bastante, vendeu mais de 10 mil. Esse produto vendeu mais de 10 mil. Eu achei aonde que vende esse produto. Vou vender também mais de 10 mil. A pessoa tem que tomar muito cuidado. Por quê? Hoje tem ferramentas que você analisa. Aquele produto vendeu mais de 10 mil unidades, mas quando foi que ele vendeu mais de 10 mil? Ele está vendendo ainda todo dia? Ou foi o ano passado que foi o alto dele?
O ano passado ele vendeu muito. Esse ano, quanto que ele vendeu semana passada? Quantas visitas ele tem? Hoje a gente tem ferramenta para analisar isso. Dessa forma, você vai ser mais assertivo do que você simplesmente olhar o anúncio, né? Vendeu 10 mil, opa, achei um fornecedor. Vou investir tudo que eu tenho porque ele vai vender também 10 mil. Não vai vender. Se você não pegar e fazer uma análise e ver se aquele produto está em alta ainda, se ele realmente está vendendo, vendeu esse mês, está vendendo bastante, você vai perder dinheiro. Nossa, tem tudo, né? Tem tudo uma estratégia para a gente ficar, né? Assim, consciente. E, Reinaldo, me diz uma coisa. Quão importante é para você, talvez, né? Ou quão importante foi talvez um mês que você faturou, uma época que faturou bastante ou comprou. Quanto foi isso, entendeu? E quantas vendas você gerava, como foi isso, entendeu? E que tipo realmente te deu assim esse gás de falar, não, esse aqui é o caminho certo mesmo, entendeu? Como foi isso? Sim, então, assim que a Shopee chegou no Brasil, foi um boom, né? Então, que nem eu falei, eles entraram em contato comigo, perguntaram se eu queria fazer parte, eu aceitei. E aí eu acho que depois de uma semana eu coloquei alguns produtos na plataforma deles. Não demorou muito tempo, acho que acredito que 1 mês, 2 meses. Eles têm as campanhas dele, né? Os Spec Day, né? 2 do 2, 3 do 3, que são as campanhas que eles dão frete grátis, né? Cupom frete grátis, né? 1 milhão de cupom, 2 milhões, e aí vai. E nessas campanhas, a gente chegava a vender 20 mil produtos para entregar em 5 dias, numa campanha. Já teve campanha que o gerente da Shopee entrou em contato. Você consegue me entregar 30 mil produtos no 5 do 5? Você vai ter 5 dias. Consigo. E a gente vender. A gente ter 5 dias aí para fazer 5 mil pedidos por dia, todos os dias, e entregar dentro do prazo. Porque se a gente não fizesse isso, na próxima campanha a gente estaria fora. Nossa, é desafio, né? Você tem que ter, né, para empacotar todos os produtos. Você tem que ter uma operação bem alinhada, né? Então tem que ter um pessoal preparado também. A gente, nessa época, a gente tinha uns produtos que a gente deixava até pré-embalado já, esses produtos. Pré-embalado, que eu falo é embalado, somente colocar a etiqueta e tá pronto. Então, porque a gente já tinha uma ideia de quanto a gente ia vender, né? Porque a gente já se preparava 30 dias antes para aquele dia. Então, a gente chegava forte com o anúncio, né? A gente já colocava o ads para rodar e a gente performava bem. Quando chegava no dia da promoção, a gente estava com um valor bem competitivo na plataforma e aí tudo vinha ao favor, né? Vendia. E aí, isso foi antes da pandemia ou depois da pandemia? Isso foi final da pandemia, depois da pandemia. Então, tipo assim, a pandemia demonstrou, né, que a força realmente estava no online, né? Assim, o WhatsApp já estava dando um gás, né? E hoje em dia, eu, por exemplo, né, o que tem uma loja física, hoje em dia eu vendo mais pelo WhatsApp para os meus próprios clientes que chegavam na loja e pegavam os produtos. E agora eles pedem pelo WhatsApp uma facilidade. Já era, agora é constante e é recorrente, né? Então, assim, eu acho que o mercado, que não é só, né, Mercado Livre e Shopee, mas a gente fala sobre especificamente essas duas plataformas, porque você é um experto, né, na área dessas duas, né, plataformas. E, assim, falando um pouco sobre a forma de embalar o produto, a forma de a pessoa mesmo preparar alguém para estar apto, porque não tem ninguém apto para trabalhar realmente no marketplace, né? Porque tem que, né, tem que conhecer o produto, né? Tem que saber como, talvez até a forma de como anunciar, como você daria essa orientação para quem realmente talvez
queira fazer crescer o seu negócio no Sim, Marketplace? sim. Assim, quando você começa a vender bastante, ter várias vendas diárias, você começa a fazer coisas que melhore a sua operação, né? Então, assim, tem o SKU, né? O SKU, para quem não sabe, é o produto, tá? Então, se no SKU, na etiqueta, você já coloca o nome do produto, isso facilita a pessoa. Vamos supor que você tem 100 produtos diferentes, né? Aí você imagina a pessoa que está embalando, ela está com 100 etiquetas lá para embalar, ela tem que pegar a etiqueta, ver onde está o produto. Então, tudo que você colocar para facilitar vai melhorar na performance da sua embalagem. Um bom exemplo é o SKU. Você coloca o nome do produto e aí na sua prateleira vai estar lá o mesmo produto. Então a pessoa bateu o olho aqui, ela já sabe que produto que é. Ela vai embalar de forma mais rápida, né? E a pessoa começa a embalar pegando experiência, né? Pegando velocidade conforme tem produto, né? Então ela vai adquirindo experiência e vai embalando mais rápido. Mas assim, a embalagem que você usa, a gente usa aqueles saquinhos mesmo, preto, né? Ele é preto, já tem a colinha, se coloca o produto dentro. Tem produto que exige um bolha, se coloca, mas é bem fácil, bem simples. E impressora também, que facilita é a térmica, porque já sai a etiqueta, você tira a etiqueta, já cola no produto, tá? Então, quando você começa a vender, ter bastante vendas diárias, é importante você adquirir uma térmica, uma impressora térmica, que vai facilitar também na hora da embalagem, e você configurar os seus SKU de forma correta, para que a pessoa que está embalando, ela olhe o SKU e já sabe que produto que é. Para quem está começando, a gente sabe que tem pouco dinheiro, então pode começar também com a impressora jato de tinta, não tem problema. Vai imprimir na impressora, na folha de sulfite, vai recortar, vai colar. Tem poucas vendas? Dá para ir indo. Começou a vender bastante, tem que começar a investir na empresa, né? Isso é de fato, né? Sim. Toda empresa começa pequeno, mas conforme vai evoluindo, ele precisa, né, segmentar, começar a trazer mais coisas para desenvolver melhor, né? E com referência a talvez pessoas que você já ensinou, né, que já estão, né, com a sua mentoria já estão vendendo, como você vê, por exemplo, o fato realmente de você pegar na mão uma pessoa e ensinar do zero alguém que talvez tinha medo? Como você vê quando vê eles vendendo e, tipo, aprendendo do nada? Sim, sim. Assim, a gente fica bem contente, né? Eu, por exemplo, eu fico muito contente quando vejo uma pessoa que ela gostaria de vender. Eu tenho exemplos de pessoa que é CLT. Tem um rapaz que ele trabalha ainda como CLT, mas logo logo acredito que ele já vai sair. Ele trabalha como CLT. Ele é controlador de acesso, né? Que fica na portaria. E ele tinha o sonho de sair, de prosperar, de ganhar mais dinheiro, né? Então ele trabalhava, acho que numa escala, trabalhar 2 dias, folga 2, ou era 3, folga 2 dias. E ele não sabia nada. Ele não tinha loja, ele não tinha produto, e ele é CLT. Só que ele queria... Mais desafiador ainda, né? E aí Mas eu acho que é bem com a sua história, porque você também começou da mesma forma, né? Sim, então. Eu falei, não, dá pra começar. A primeira coisa que ele falou assim, você acha que dá? Eu falei, não, dá. Dá sim, porque você tem 2 dias, né, de folga, nesses 2 dias dá pra você ir trabalhando. E aí ele foi conciliando, aos poucos ele foi conciliando. Aí tinha a irmã dele que embalava, enquanto ele tava, os 2 dias que ele tava trabalhando, a irmã dele embalava pra ele. Os 2 dias que ele tava de folga, ele fazia todo o serviço, né? E com 4 meses habilitou o fulfillment dele. Nossa. Agora ele tá tranquilo, porque agora ele tá encaminhando os produtos dele pro full, né? Nossa. E ele já conversou, falou que só depende da empresa agora para dispensar ele, porque ele quer seguir. Como ele tem um bom tempo nesse serviço aí, eu acredito que é 6, 7 anos, ele não quer pedir as contas, né?
porque ele também quer esse dinheiro para investir na empresa. Mas logo ele já está bem encaminhado, tá? Para quem estava trabalhando de CLT, ele faz vendas todos os dias, com recorrência. Assim, não está vendendo um caminhão, né? Mas, assim, consegue vender todos os dias e acredito que já superou o salário dele, com certeza. Mas acho que a logística do full ajuda nessa parte, né? Para quem quer, tipo assim, começar picando só, né? De um cantinho, para a gente entender, porque talvez a minha logística é longe, aí eu mando tudo full, e aí no full eles conseguem encaminhar meus pedidos, né? Mas sempre com estratégia, né? Como você disse, porque senão, né? A gente encaminha um produto talvez errado e aí a gente fica armazenando e tendo custo, né? Sim, então, tem muita gente que vende há um bom tempo no Mercado Livre e ainda não foi habilitado para vender no full. Então, não que tenha uma receita certa, mas tem uma forma correta que você vai vender, que você vai performar, que é mais fácil deles chamarem você. Tá. Qual seria essa forma correta? Vamos lá. Olha só. Só para deixar claro para vocês, mais uma vez, né? Que ele tá dando dicas boas. Eu já vou colocar algumas dicas também. Então, o Mercado Livre, ele analisa a performance do vendedor. Se você é um vendedor ocasional, o que é isso? Você vende um hoje, daqui 15 dias você vendeu mais um. Você é um vendedor ocasional. Você vende todos os dias, você tem vendas com recorrência. Opa, isso é interessante. Você vende todo dia. O seu anúncio, ele tem bastante visibilidade, ele é atrativo, bastante pessoas buscam aquele produto. Isso é mais um ponto. As pessoas que compram de você te dão qualificação positiva, falam bem do seu produto, legal, certamente você vai ser chamada para fazer parte do full. Interessante essa parte. E fala aí um pouco, né? Inspira os nossos ouvintes, né? Que aqui a gente esse podcast foi criado realmente para a gente transformar a vida de muitas pessoas que talvez se sentem, né? Com muita capacidade de fazer alguns negócios, empreender, e ele se sente travado, né? Talvez dentro de casa. Talvez tenha um computador, um laptop, mas tipo assim, fala assim, eu não tenho, sabe? Eu não consigo. Aí eu gostaria que você falasse um pouco com esse público para, né, dar uma visão, né? Começar a entender, dar uns insights, dar essa inspiração de coragem, igual você começou do CLT, começou a entender, dá essa palavra que realmente eles precisam, né? Então, o que eu tenho a dizer é assim, o primeiro passo é você começar, tá? Porque às vezes isso parece ser simples, mas a pessoa fica adiando, o mês que vem eu vou começar, eu vou juntar um dinheiro, eu quero fazer, mas agora não dá. Todas essas desculpas, deixa pra lá, começa agora. Se você quer realmente fazer, começa agora, tá? Começa agora. Na internet tem bastante conteúdo gratuito, bom. A pessoa, não tenho dinheiro para pagar uma mentoria. Tem bastante coisa gratuita, dá para você ter uma boa ideia de como funciona. Começou a vender, começou a ter vendas com recorrência, começou a ganhar dinheiro, investe na sua empresa. Quer dar um passo maior? Pega uma mentoria de qualidade, que daí você vai ter vários atalhos, né? Você vai crescer muito mais sua empresa, você vai ver que tipo, nossa, isso daqui eu não sabia que era assim, né? Muitas pessoas falam, né? Caramba, se eu soubesse que era assim, eu não tinha perdido todo esse tempo. Verdade. Então, assim, o primeiro passo é começar e com certeza, se você quer muito, é uma coisa que você quer e é uma coisa que você não está fazendo mal para ninguém, com certeza vai dar certo. Se você correr atrás, de uma forma ou outra, uma hora vai acontecer. E eu realmente sou prova disso. Eu fiquei parada um ano inteiro com a conta aberta na Shopee. Eu vendi acho que três
3 itens. E eu achei que, tipo assim, isso não ia dar certo. Mas depois que, tipo, eu comecei a entender, né? Eu vi o seu acompanhamento aí, eu vi a diferença, né? Então, assim, eu acho que isso de ter alguém que te guia, às vezes faz, né, melhorias. Porque, assim, eu já venho de né, que, querendo ou não, eu sou peruana, né, sou imigrante, mas, assim, eu já tinha um negócio, né, um estabelecimento, uma loja física, como dizem, eu vendia para empresas, eu vendo no atacado, né? Sim. Mas olha, que eu tinha medo de partir para o mercado online. E aí quando eu via, assim, as vendas, sabe, parando de ter força, elas não vendendo mais do jeito que vendia, após a pandemia, né, falando nisso, eu comecei a falar assim, e agora? Como é que eu faço? E eu comecei a buscar um monte de cursos, né? Mas nos cursos é tudo aleatório. Aí você tem que, tipo, ir bem, talvez já aberto, com a mente aberta, para poder só colocar tudo para dentro. Mas na hora da prática, às vezes, né, você acaba não colocando mesmo na prática real. E eu prezo sempre por um acompanhamento. Talvez não no início, mas no meio e para crescer mais, eu acho que é muito importante, né? E assim, eu realmente fico grata, né, por você ter vindo aqui, para você contar um pouco do seu empreendimento, de como o mercado, né, a plataforma, o marketplace mudou a sua história e tipo assim, né, pensando nisso, né, se você não tivesse aderido ao marketplace, o que realmente você estaria fazendo hoje, né? Sim, é verdade. Entendeu? Então, essa foi aquela dúvida que eu contei no começo, né? Eu não queria ter essa dúvida. Mesmo se tivesse dado errado, pelo menos eu ia olhar para trás e falar, eu tentei naquela época, não deu, né? Mas deu certo, tá dando certo e para quem tá com dúvida, quer empreender, né? Começa. Busca os caminhos que vai dar certo. Bom, aí de caça, assim como o meu convidado falou aqui sobre marketplace, sobre começar, a gente fica infinitamente grato por talvez ele ter compartilhado muitas histórias sobre o empreendimento no marketplace e assim, não esqueça de começar, porque a sua história pode começar hoje. A sua nova história pode começar hoje. E não esqueça de seguir aqui nas redes sociais, @Lisbeth Sanches. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, eu que agradeço, Liz, a oportunidade. Tá bom.